Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Como que passaram aí nessas 2 últimas semanas que a gente não teve encontro? Meu filho teve um problema de saúde, aí infelizmente eu não pude, ministrar para vocês o curso na última semana. Aí hoje seria o último dia, né, então a gente vai terminar no dia 5, aí no próximo encontro, na próxima segunda-feira. Qual é a ideia para hoje? Eh, no no último curso, né, no último nosso último encontro, a gente conheceu então o Visage, a linguagem BPMN, e aí como tarefa de casa, ficou para vocês tentarem montar um fluxo. Aí eu queria saber se alguém conseguiu, se vocês tentaram montar. Renata, eu não participei, né? Eu não consegui participar do último, mas eu tenho os que eu já fiz, assim. Não sei Uhum. se tá certo, mas já fiz alguns. Você quer apresentar? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no site da ProPessoas. Tá. Hoje a gente vai retomar os conceitos da aula passada, porque eu trouxe outras fontes para vocês. Então, acho que é importante a gente retomar para que vocês entendam bem a linguagem BPMN e possam ter segurança na hora de criar os fluxos de vocês, dos processos dos setores. Então, muita coisa que a gente viu na aula passada, a gente vai rever nessa aula. Desculpa, estava com o microfone desligado. Fica bem pequeno. Esse é um dos processos que a gente já fez o mapeamento aqui na área de gestão de pessoas. Só que, como eu falei na primeira aula, sem uma fundamentação teórica mais forte, Tranquilo. mais concisa, vamos dizer. Então, esse é o dia bom de permanência. A gente fez mais ou menos mapeamento de uns 100 processos e a gente divide, né, por instância, vamos dizer assim, servidor, a CAPS, que é uma coordenação que faz parte aqui da própria pessoas, o gabinete, a COPAG e o FD. Deixa eu só perguntar, todos estão conseguindo visualizar? É bem pequenininho. Não, é porque eu não sei se eu preciso. Eu não parei a minha apresentação. Não sei se eu preciso parar aqui. Se todo mundo está conseguindo ver. Acho que sim. Então tá, pode Tá? continuar, Mari. Aí o processo ele inicia com a abertura do processo eletrônico no swap, vem o preenchimento do documento eletrônico, é encaminhado para a CAPS, e aí tem todo o andamento. Acho que não preciso detalhar, né, Renato? Não, não, não. E aí ele finaliza lá no AFD, que é o assentamento funcional digital, né? Já vai todo o processo eletrônico para o AFD do servidor. Certo. Posso só dar umas dicas? Vai, se precisar, dá para 200, você sabe. Pode subir ele só um Vamos lá. pouquinho. O interessante é colocar um verbo já no nome do processo. Por exemplo, abono permanência, poderia colocar solicitar abono permanência ou requerer abono permanência, né? Não é que está errado, mas como uma boa prática, é interessante colocar assim sempre um verbo no nome do processo. Aí aqui no evento de início, interessante colocar o que que inicia o processo, qual é o gatilho para iniciar esse processo. Aqui provavelmente seria o pedido do servidor, né? Pedido recebido. Seria isso, né? Não entendi, Fer. Ô, Fer, eita. Entendi, Renato. Não? Não. Porque, assim, a primeira coisa é o que o servidor precisa fazer para abrir o processo. Aí, aí não entendi. Quem abre o Ah, tá, processo é o servidor. tá certo, é o servidor.
Então, aqui, o que motiva ele solicitar o abono permanência? Abono permanência é quando ele já tem direito a aposentar, mas ele quer permanecer trabalhando, é isso, né? Só que aí tem, por exemplo, a gente lida com pedidos que não tem o direito, né? Então ele acha que cumpriu ou ele quer saber se cumpriu os requisitos. Poderia colocar aqui no evento de início, embaixo aqui, porque você escreveu início, né? É interessante a gente colocar o que motivou o início do processo. No caso do servidor, poderia colocar assim, ó, necessidade de abono permanência identificada, porque alguma coisa motivou ele a querer permanecer trabalhando, né? Ou a possibilidade, né? Algo assim. Tentar colocar o que motivou aqui no evento de início. Aí você pode, em vez de escrever início, né? Aí colocar aí embaixo aqui da bolinha o que motivou ele a solicitar. Poderia ser, né? Abono de permanência, necessidade de abono de permanência identificada. Poderia ser isso, algo assim mais genérico, né? Como a gente não tem uma coisa específica. Aí abrir o processo eletrônico, ok. Preencher documento eletrônico no SWAP. Encaminhar para a CAPES. Aqui, a gente recomenda que o fluxo sempre ele caminhe para a direita. Aqui, a seta está voltando aqui, né? Então, essa caixinha da CAPES, ela poderia estar iniciando aqui, ó. Né? Não está errado, de novo. Embaixo, né, Renata? Onde está encaminhar para CAPES, seria o receber processo bem embaixo da caixinha e aí ia para o lado direito. Isso, na verdade, um pouquinho para frente aqui da caixinha encaminhar para a CAPES, o receber processo estaria mais aqui. As setinhas, as setinhas, elas devem entrar desse lado, né? À esquerda e sair à direita. Então, aqui, em vez de ela estar saindo embaixo, ela teria que sair aqui, ó. Da direita. E aí entrar aqui à esquerda nessa caixinha. Aí o fluxo, ele vai ficar bem grande para a direita. Porque a ideia é que ele sempre vá caminhando para a direita. Aí, receber processo, avaliar a situação, né? Aqui no gateway, ele pode seguir dois caminhos o processo. O interessante é, como uma boa prática também, a gente não coloca pergunta no gateway. A gente coloca na própria setinha, no lugar do sim e do não, a gente pode colocar qual que é o caminho. Por exemplo, avaliar a situação. Aqui nessa setinha pode ser documentos, no lugar do não, pode ser documentos incorretos. Aí ele tem que corrigir as informações. E aqui no lugar do sim, poderia ser documentos corretos, bem assim. Aí tiraria a pergunta, faria só dois Isso, caminhos. Documentos de exato, conformidade, documentos não, né? Em exato. desacordo com a legislação, entendi. Poderia, então não precisa pergunta, e aí no lugar do sim e do não, só colocar o que é, o que está indicando o caminho. Aqui no gate, esse gate, ele é um gate exclusivo, significa que apenas um dos caminhos podem ser percorridos. Para ficar mais clara a visualização, é interessante colocar o símbolo interno do gateway. No caso do exclusivo, é o X, que simboliza o gateway exclusivo, que apenas um dos caminhos pode ser percorrido. Quando você clica com o botão direito no gateway, vai aparecer, tem a opção lá, tipo de gateway. Aí tem o exclusivo, tem o paralelo, tem o inclusivo. Não está errado também do jeito que você colocou, sem símbolo. Aqui, né, quem já tem um pouquinho de noção de processo sabe que é um gate exclusivo que vai percorrer apenas um dos caminhos. Mas só para questão visual mesmo, para ficar, não ter dúvida, é interessante colocar o símbolo do gateway. Então, seguindo, né, corrigir informações, expedir parecer. E aqui, quando a gente inicia com o gate, é interessante a gente fechar com ele também. Poderia colocar outro gateway aqui, ó.
E aí as duas setas ligaram ao gateway. Porque, como uma boa prática também, a gente não recomenda que mais de uma seta esteja conectada à caixinha de atividade. Então, normalmente só uma seta, né? Chegando na caixinha de atividade, e aqui para fechar esse caminho, outro gateway. Ele faria só a união das setas, então, Isso, uhum, faria onde união cada das setas. latinha, entendi. Isso, aí uma seta só chegaria nessa caixinha de expedir parecer. Aí dar ciência, aqui também a seta que deveria estar aqui, né? No lado direito. Aí vem para esse gate, possuir direito. Aqui, quem faz essa análise, se ele possui direito, no caso, é a CAPES, né? Então, esse gate, ele poderia estar aqui na CAPES. Porque o parecer já vai estar falando se ele tem direito ou não. Então, aí depois que ele deu ciência, o gate estaria aqui na CAPES, e aí os caminhos iriam indicar, no caso, se ele possui o direito ou se não possui o direito, né? Aí, novamente, também não necessita de ter a pergunta no gateway. Aí, elaborar minuta de portaria, assinar a portaria, o gabinete. Depois que expede o parecer, independente de ter direito ou não, vai para a ciência do servidor. Certo, aqui está certinho, mantém, né? Mas aí colocaria expedir parecer, aí traria as duas opções do expedir parecer, servidor com direito à concessão, servidor com não direito à concessão, e aí voltaria para a ciência? Isso que eu não entendi. Ou depois da ciência, desceria as duas opções na CAPES. Isso. Mesmo ele tendo ou não direito, ele vai da ciência, né? Uhum. Certo. Aí aqui o gate, você desceria ele para CAPES. Entendi. Em Depois vez da de... ciência mesmo. Uhum. Isso, depois da ciência, desce o gate aqui para CAPES. E aí aqui vai colocar os dois caminhos. O caminho de que ele não tem o direito, que daí vai arquivar, né, nos assentos funcionais o processo. E o caminho que ele tem direito, que daí vem as outras atividades. Elaborar minuta de portaria, assinar a portaria, o gabinete, registrar o ato no sistema. Aí a Copag, o setor de pagamento, vai efetuar os acertos, né? Acertos financeiros. Há valores retroativos, aqui também não precisaria da pergunta. Aí o gate, em vez de estar embaixo, ele poderia estar aqui à direita, para estar alinhando, para sempre vir o processo caminhando para o lado direito. Aí, então, seria o caminho dele ter valores retroativos a receber e o caminho de não ter. Se ele tiver, vai fazer o cálculo. E aí, finaliza aqui também, né? Arquivar nos assentos funcionais. Aqui também tem duas setinhas entrando na caixinha, teria que ter um gateway aqui para fechar esse daqui que foi aberto. Aí aqui no evento de fim, colocar também, em vez de escrever fim, colocar o que aconteceu no final. Por exemplo, é processo arquivado? Então poderia colocar aqui, processo arquivado. É sempre o ato, né? Não esse início e fim. Isso, Legal. aham. E aí, então, nos eventos, como a gente viu na aula passada, nos eventos, que é aqui tem o de início e o de fim, colocar um verbo no particípio, né? Por exemplo, aqui, processo finalizado, aqui no evento de início. Necessidade de abono identificada. Então, essas diferenças dos verbos. E aqui nas caixinhas, sempre verbos no infinitivo, né? Abrir, preencher, tá certinho. Encaminhar, receber, analisar, né? Corrigir, certinho. E nos eventos, a gente utiliza os verbos no particípio. Certinho. Parabéns, Mari. Obrigada. Obrigada eu, Renata. Vamos ter um monte para fazer, tá? Ah, que bom. Vou mostrar aqui. Espera aí, deixa eu mostrar. Guia do servidor. Tem todos esses. A Gente ideia mostrar. dos que vocês fizeram é atualizar, então, né? É. Corrigir, na verdade, né? Uhum, joia. Deixa eu parar aqui.
Mais alguém fez? Deixa eu ver aqui nos comentários. Eu consegui fazer também. Conseguiu? Consegui. Daquela questão lá do transferência de aluno externo. Joia. Eu fiz um aplicativo aqui. Tentar compartilhar. Posso compartilhar? Pode. Vontade. Ixi, acho que compartilhar a tela inteira aqui, porque ele não tá aparecendo. Sim, pode compartilhar. Tá enxergando? Oi, deu certo? Tá enxergando? Dá para ver, mas tenta aumentar só um pouquinho. Tá, acho que tem um zoom aqui. Opa! Aí, agora ficou ótimo. Beleza. Então, eu fiz naquele aplicativo, né? E aí coloquei o nome aqui, transferência externa, e aí quem começa a fazer o requisitante, que seria o novo aluno, né? Certo. Aí o do início aqui, a necessidade de transferência, aí depois a primeira ação é preencher o requerimento, aí vai para a secretaria escolar, e aí a secretaria escolar faz a abertura do processo. Certo. Aí vai para o coordenador de curso, eu coloquei coordenador e colegiado do curso, porque não sei se está certo, né? Mas é a ação que os dois fazem, né? O Tá. coordenador que faz as reuniões, mas o colegiado analisa junto. Poderia colocar, no caso, se o coordenador ele já faz parte ali do colegiado, pelo que eu entendi, né? Faz. Poderia colocar, então, só o colegiado. Só colegiado. Porque a gente utiliza uma raia dessa aqui para cada ator, né? Uhum. Então, é interessante colocar apenas um. Tá, entendi. Depois eu arrumo lá. Tá. Aí o colegiado, então, vai analisar, né? Aí vai emitir o parecer e comunicar o parecer. Uhum. E volta lá para o aluno. Aí o aluno vai ter essas duas opções: aceitar as condições, né? Se aceitar as condições, realiza a matrícula, e aí ele fica novo aluno do IF e finaliza o processo. Se ele não aceitar as condições, também finaliza o processo. Certo. Só algumas dicas também. Poderia colocar um verbo no nome do processo, né? Poderia ser solicitar transferência externa. Tá. Que aí, sob o ponto de vista do requerente, que é o aluno, né? Uhum. Então, aí ele vai solicitar uma transferência externa. Entendi. E aí, coloca no início, fazendo favor. A necessidade de transferência, poderia colocar assim também, necessidade de transferência identificada. Tá. Só para complementar. Mas tá bom, seria só para complementar mesmo. Uhum. Preencher requerimento, abertura do processo. Aí só um ator por raia, né? Tá, então aqui fica colegiado, né? Isso. Tá. Analisar, emitir parecer, comunicar parecer. No gate, também é interessante colocar o símbolo, porque é um gate exclusivo, que apenas um dos caminhos poderá ser percorrido, né? Uhum. Então, colocar o símbolo do gate, que é o X. Tá. Aqui é só mexer com o botão direito, né? Isso. Tá. Aí tem lá, ó, é tipo de gate. Uhum. Como esse gate sem o símbolo, ele já representa o exclusivo, lá ele não está aparecendo. Aí você coloca exibir símbolo. Aqui? Exibir marcador, na verdade. Tá. Isso, olha lá. Aí ele já aparece o X, que é o do gateway exclusivo. Aqui não dá problema. Isso, também. Tá. Aí, então é ele que vai definir se no parecer vai ter as condições. Aí o requisitante que define se ele vai Oi. Eu acho que eu caí. Não, foi eu não.
A Renata que parou. Tá certo. Esperar ela voltar, então. Oi, Olá. fui eu que travei aqui, né? Eu só estava te perguntando, Flavilene, se no caso é o aluno que no parecer já vem as condições definidas, e aí o aluno que faz essa escolha, né? Isso, é isso mesmo. É o aluno que tá aceito, por exemplo, às vezes ele pode ser matriculado no segundo, mas com algumas disciplinas do primeiro ano, né? Uhum, Aí ele tem que aceitar essa condição, mas é o aluno que aceita. entendi. Certinho. Parabéns, obrigada. Bom que deu certo. É isso mesmo. Aí a gente vai só afinando, né? Fazendo alguns ajustes necessários, mas é isso mesmo. É a primeira vez que eu fiz um negócio desse, então. Vou aprender. É, muito bom. Vamos voltar aqui. Acho que não tem mais ninguém para apresentar, né? Vamos voltar aqui então para a nossa apresentação. Aparecendo, né? Já para vocês. Bom, então a ideia de hoje era que vocês apresentassem, né, os fluxos que tentaram fazer, e a gente vai continuar apresentando a linguagem BPMN. Eu trouxe para vocês outras fontes, consultei outras fontes, para a gente ter outras visões também da teoria. Aí a gente vai continuar aprendendo coisas novas no Visage, e vamos também montar um processo no final. Se a gente tiver tempo, eu monto com vocês, ou eu só apresento alguns outros exemplos. E aí eu vou apresentar para vocês também o manual, porque depois de elaborar o fluxo do processo, a gente detalha as atividades no manual. Aí eu vou mostrar para vocês no final. Então, na linguagem BPMN, a gente tem alguns elementos, né? A gente já viu na aula passada, mas eu vou retomar aqui com vocês, é importante. Então, a gente tem os objetos de fluxo, que são as atividades. Renata, aqui para mim tá bem pequenininho, tá numa caixinha. Ah, deixa eu mudar aqui o tipo da apresentação. Retomar a apresentação. Ah, tá. Acho que agora melhorou. Melhor, né? Sim. Bom, então, os primeiros elementos que a gente tem na linguagem BPMN são as atividades, são os objetos de fluxo, as atividades, os eventos e os gateways. As atividades são as caixinhas, que dentro dela vai conter o que tem que ser feito, né? O que tem que ser executado no processo. E aí a gente tem os eventos, que podem ser os eventos de início, simbolizados pelo círculo verde, os eventos de finais, simbolizado pelo círculo vermelho, e tem alguns eventos intermediários também. E aí, nesses eventos, a gente utiliza o verbo no particípio. Poderia ser necessidade identificada, pedido recebido, e aí no final, processo finalizado, processo arquivado. Nas atividades, a gente sempre utiliza o verbo no infinitivo, né? Analisar, verificar, corrigir. E aí a gente tem os gateways. Os gateways, eles simbolizam que em determinado momento do processo, ele pode percorrer caminhos diferentes, ou pode percorrer caminhos em paralelos, ou pode ter vários caminhos e ele vai percorrer apenas um dos caminhos, se alguma determinada condição for verdadeira para os caminhos que tiver, ele pode percorrer apenas um dos caminhos, ou pode percorrer todos ao mesmo tempo. Mas isso a gente vai ver exemplo, porque o que costuma gerar um pouquinho mais de dúvida na modelagem de processos são os gateways. As caixinhas é tranquilo, né? São as atividades. Os eventos também são bem fáceis da gente entender.
Os gates costumam gerar um pouquinho mais de dúvida, mas daí eu trouxe exemplo para vocês, eu acho que vai ficar claro. E aí a gente tem também as conexões, que são representadas pelas setas, que ligam uma caixinha a outra. É o fluxo de sequência. O fluxo de sequência nada mais é do que a indicação do caminho do processo, né? Ela vai indicando por onde que o processo vai percorrer. As associações, que é esse pontilhado aqui, que serve para a gente ligar as caixinhas, alguma observação que a gente pode ter. Se a gente quiser especificar aquela caixinha, colocar algum detalhe a mais, a gente pode colocar um elemento de observação, que eu vou mostrar para vocês, e aí essa observação vai estar ligada pela associação, que é essa reta aqui, mas de forma pontilhada, né? Esse traço. E aí a gente tem os fluxos de mensagens, que são tracinhos aqui, que são setas, mas não são setas cheias, né? E aí o fluxo de mensagem pode estar ligando uma piscina a outra. Por exemplo, a gente tem aqui no IFMT relações com agentes externos, que podem ser empresas contratadas, determinados serviços. E aí, se a gente tiver que simbolizar isso no nosso fluxo, a gente vai colocar a empresa numa piscina separada. E aí, se a gente quiser mostrar que está tendo fluxo de mensagem, a gente vai ligar uma piscina a outra por meio do fluxo de mensagem, que é representado aqui por essa seta, né? Mas que essa setinha que é só de tracinhos, não é cheia como o fluxo de sequência. A gente vai ver depois na prática para ficar mais fácil para vocês. E aí, como a gente viu também, a gente tem as piscinas e as raias. As piscinas é o quadrado inteiro, né, que delimita o processo, né, o retângulo inteiro. Aqui dentro vai acontecer todas as atividades do processo. E as raias é o que separa os atores do processo. Cada ator do processo vem em uma raia separada. Por que chama piscina e raias? Porque lembra uma piscina olímpica, né? Uma piscina olímpica com as suas raias delimitando os competidores. Então, por isso esse nome. Aí a gente tem outros elementos que são os dados. A gente tem esse símbolo aqui que representa dados, que pode ser um documento. Se a gente quiser colocar esse símbolo vinculado a alguma caixinha de atividade, escrever o nome do documento, aí a gente tem essa opção para utilizar. E esse outro símbolo aqui, que representam bancos de dados. Os bancos de dados, eles simbolizam repositórios de informações, que normalmente aqui para a gente são os sistemas. Então, a gente tem vários sistemas, né? Por exemplo, na PROAD tem o CIAF, tem o CIADES, se eu não me engano. Então, aqui a gente pode utilizar esse símbolo para estar representando esses sistemas que a gente utiliza no nosso dia a dia aqui, dos nossos processos. E também temos esses outros símbolos aqui, que é esse retângulo aqui pontilhado, que a gente pode usar para agrupar algumas atividades. Se a gente tem algumas atividades no processo, que a gente quer colocar uma delimitação nelas, né? Colocar uma observação que elas representam uma determinada categoria, a gente pode utilizar esse símbolo aqui para agrupar. Normalmente a gente não usa muito, assim, pelo menos eu não uso muito, mas a gente tem essa opção. E esse símbolo de anotação, se a gente quiser colocar alguma observação em determinada atividade do processo, a gente pode utilizar esse símbolo. E aí a gente vem para os tipos de gateways que a gente estava conversando. Então, a gente tem esse gateway aqui, é um formato de um losango sem o símbolo dentro, que é chamado de gateway exclusivo.
Quando a gente não coloca o símbolo, já subentende-se que é o exclusivo. Mas para que fique bem claro, como eu estava dizendo para vocês no exemplo, é importante colocar o símbolo, né? Para que não reste nenhuma dúvida, para que todos que vejam o processo consigam perceber que ali está um gate exclusivo, que só vai poder ser percorrido um dos caminhos, né? Não pode percorrer os dois caminhos, apenas um deles vai ser válido. E aí esse gate também é chamado de shore. Aqui ele está sem marcação e aqui com a marcação, que é o símbolo X. Aí a gente tem o gate inclusivo, que tem uma letra como se fosse um O dentro dele, né? Um círculo. E ele é chamado também de OR. O que que significa o gate inclusivo? Que podem ter vários caminhos, podem ter mais de 2 caminhos dentro do processo, mas que pelo menos um dos caminhos vai ser percorrido, podendo ser mais de um, mas pelo menos um vai ser percorrido. Então, é o gate inclusivo. Aí a gente tem o gate paralelo, também chamado de AND, e o símbolo dele é um sinal de mais. Esse gate significa que se tiver 2 caminhos, pode ter mais de 2 também. Mas vamos supor, se tiver 2 caminhos, aqueles 2 caminhos vão ser percorridos ao mesmo tempo, em paralelo. Então, isso que significa esse gate. E a gente tem o gate complexo, representado por esse símbolo aqui de asterisco, dentro do losango. Que significa que pode ter, quando a gente tem possibilidade de ter muitos caminhos diferentes, né? Às vezes, sei lá, tem 5 caminhos diferentes. E aí a gente pode representar por esse gate aqui complexo, como o nome já está dizendo, né? Ele é complexo, então podem ter vários caminhos, e nesses caminhos a gente pode ter alguns condicionantes que, por exemplo, pode percorrer 2 caminhos daquele, pode percorrer 3 caminhos, mas o que vai determinar quais os caminhos que serão percorridos são as condicionantes. E aí eu tenho um exemplo aqui para vocês também, para mostrar, para ficar mais claro. Se alguém quiser falar alguma coisa ou tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e interromper. Então, a gente vai agora para os exemplos. Esse aqui é um exemplo do gateway exclusivo, ou shore, também chamado de shore. Aqui é uma análise de um pedido. Pode ser um pedido de compra para alguma determinada loja, para alguma determinada empresa. E aí, aqui a gente tem só uma raia. Então, a gente tem só um ator aqui, nesse processo, que é o analista de pedidos. E aí, quando chega, aqui o que vai iniciar esse processo, né? Então, tem aqui um evento de início. Aqui está a contratação de cliente, mas, na verdade, aqui seria melhor se tivesse pedido recebido. O outro exemplo saiu pedido recebido, eu não sei por que que aqui saiu contratação de cliente. Mas, enfim, o ideal é que aqui tivesse pedido recebido. Aí o analista ele vai analisar esse cliente. Aí aqui a gente tem o gate exclusivo, que apenas um dos caminhos vai ser percorrido. Então, o cliente pode estar aprovado ou o cliente pode estar reprovado. Então, se o cliente tiver aprovado, o analista vai autorizar o pedido, e aí vem aqui fechando no gateway, e por fim, o pedido é finalizado. Aí, se o cliente for reprovado, o analista vai contactar outros clientes, contactar clientes. E aí vai fechar aqui com o gate também, da mesma forma que abriu. E aí, pedido finalizado. Então, esse aqui é o exemplo do gate exclusivo, que apenas um dos caminhos poderá ser percorrido. Vamos ver o próximo. Então, aqui a gente tem um exemplo do gate com esse símbolo aqui de
de O, né, ou círculo, é o gate inclusivo, também chamado de OR. Então, aqui é a mesma coisa, temos apenas um ator aqui nesse processo, que é o analista de pedidos. Aí aqui tá certinho, ó, pedido recebido no evento de início. Aí o analista ele vai checar a lista de pedidos, e aí já vem aqui uma divisão de 2 caminhos. Um dos caminhos são pedidos que contêm produtos de São Paulo. O outro caminho são pedidos que contêm produtos do Rio de Janeiro. Então, aqui, no gate inclusivo, pode percorrer apenas o caminho dos produtos de São Paulo, apenas o caminho do produto do Rio de Janeiro, pelo menos um dos dois tem que percorrer, ou poderia ser os dois também, pedidos de São Paulo e pedidos do Rio de Janeiro. Aí, se for pedidos de São Paulo, encaminhar subpedido para o estoque de São Paulo, e aqui fecha com o mesmo gate inclusivo. Aí, uma outra atividade, registrar o pedido e pedido processado. Aqui, se for percorrer o caminho dos produtos do Rio de Janeiro. Encaminhar subpedido para o estoque do Rio de Janeiro. Aí, fecha no mesmo gateway. Registrar pedido e pedido processado também. Então, esse foi o gateway inclusivo. O próximo é o gateway do tipo paralelo, representado por esse símbolo de mais, que também é chamado de AND. Então, aqui é um exemplo de processo de embarque no aeroporto, sob o ponto de vista do passageiro. Então, o que vai iniciar esse processo de embarque? Bilhete de embarque recebido. O passageiro recebe esse bilhete, e aí ele vai seguir para o portão de embarque, aí já se depara aqui com um gateway, que é paralelo, significa que os 2 caminhos terão que ser percorridos ao mesmo tempo. Então, aqui, o que ele vai fazer? Passar pela verificação do segurança e também passar pela verificação da bagagem. Ele vai colocar lá a bagagem na esteira e, ao mesmo tempo, ele vai passar por aquele portal, né, para verificação de segurança. Isso vai acontecer ao mesmo tempo. Então, por isso, um gateway paralelo. E aí, fechando aqui também com o mesmo tipo de gateway. E aí, a última atividade é localizar o portão de embarque. E aí, finaliza o processo com o portão de embarque alcançado. Aí, vejam as diferenças, né, dos verbos. Aqui nos eventos, verbos no particípio, recebido, alcançado. Aqui nas caixinhas, verbos no infinitivo, seguir, passar, localizar. Então, esse aqui é o gateway paralelo em que os 2 caminhos serão percorridos ao mesmo tempo. E aqui, por fim, a gente tem o gateway complexo, para vocês terem uma ideia de como que ele funciona. Esse aqui é um pedido de pagamento, né, de algum cliente, de alguma empresa. E aí, a primeira atividade é escolher a forma de pagamento. Aqui sob o ponto de vista do cliente, então. Ele precisa escolher uma forma de pagamento. E aí, aqui tem uma regra de negócio, que está dizendo aqui, ó. No máximo, 3 formas de pagamento podem ser usadas ao mesmo tempo. É comum que a gente tenha aqui nos nossos processos também do IFMT as nossas regras de negócio. Então, quando a gente vai modelar os processos, montar os fluxos, é importante que a gente conheça as normativas daquele processo, porque pode ser que dentro das normativas tenham as regras, e essas regras elas têm que ser obedecidas. Então, aqui já é um exemplo disso. Então, todos esses caminhos aqui, ó, que traz esse modelo de gate, que é o complexo, representam uma forma de pagamento. Aqui na primeira, pelo menos 10% da compra deve ser paga em dinheiro. Na segunda, pagamento por cheque.
E na terceira, pagamento com cartão de crédito. Na quarta, pagamento com cartão de débito. E na quinta e última, pagamento com vale-refeição. Então, qual que é a regra do negócio? No máximo, 3 formas de pagamento podem ser usadas ao mesmo tempo. Então, aqui, o cliente ele pode escolher pagar 10% da compra em dinheiro, aí pagar uma parte com cartão de crédito e uma parte com vale-refeição. Poderia ser também pagar uma parte com cheque e outra parte com cartão de crédito. Então, por isso que esse gate ele é chamado de complexo, porque pode ter vários caminhos e algumas das possibilidades podem ser seguidas. Poderiam ser seguidas todas também, se não tivesse a regra de negócio. Mas como já tem a regra, ela tem que ser observada. Então, por isso a gente se atentar também na nossa modelagem às normas que já existem sobre os processos. E aí, as atividades após a escolha do tipo de pagamento é efetuar o pagamento daquela forma que está indicando o caminho. Aqui na primeira, efetuar pagamento em dinheiro. Na segunda, efetuar pagamento em cheque. Na terceira, efetuar pagamento com cartão de débito. Na quarta, pagamento com cartão de crédito. E na quinta, pagamento com vale-refeição. Então, esses são os tipos de gateways, que é o que pode gerar um pouquinho mais de dúvida, né, no nosso dia a dia de modelagem de processo. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com a prática, a gente vai pegando bem esses tipos, vai conseguindo identificar quais são as diferenças. Eu quero mostrar para vocês um site bem bacana, que ele faz uma simulação dos caminhos representados pelos gateways. Eu já coloquei aqui o link, que depois vocês podem entrar e dar uma olhada. Bem bacana essa simulação. Então, aqui esse site, ele fala um pouquinho, né, sobre as diferenças dos gateways, e aí eles fizeram aqui simulação. Olha, esse aqui é o gateway exclusivo. Tá simbolizando aqui que essa bolinha, ela vai percorrer apenas um dos 2 caminhos. Tem aqui o evento de início do processo, aí tem o símbolo do gateway exclusivo. Então, uma hora ela percorreu aqui, né, o caminho de cima, e outra hora ela percorreu o caminho de baixo. Então, esse é o gateway exclusivo. E aí, lembrando sempre, quando inicia por um gate, fecha também com um gate antes de entrar na atividade. Aqui, ó, é um exemplo que não foi fechado com um gate. Aqui ele está chamando de processo fluxo controlado, onde iniciou e fechou por um gate, e aqui um fluxo que não está controlado, porque ele só abriu com gate e não fechou. E aqui a gente tem exemplo do paralelo. Vejam que a bolinha, quando chega aqui, ela se divide para percorrer os 2 caminhos. Que significa que as 2 atividades vão ser executadas em paralelo. Ó, chegou no gate, se dividiu, que as 2 atividades vão ser executadas em paralelo, e fechando também com o mesmo tipo do gate. Aqui, ó, é um exemplo não controlado. Vejam que não finalizou aqui com o mesmo tipo de gateway. Aí tem 2 setinhas entrando aqui na caixinha, né, que não é recomendável. Então, o certo é fechar com o gateway, como está aqui na forma de cima. E aqui é o inclusivo, que pelo menos um dos caminhos vai ser percorrido. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem 3 caminhos. Na primeira simulação, percorreu apenas o caminho de cima, o C1.
Na segunda simulação, percorreu aqui os dois caminhos, o C1 e o C2. Então, o inclusivo significa que pelo menos um dos caminhos vai ser percorrido. Se for apenas esse de cima aqui, está correto. Se for apenas o do meio aqui, está correto. E se for os dois, também está correto. Esse aqui é um exemplo controlado, que inicia com tipo de gate e fecha com o mesmo tipo. Aí o de baixo aqui é um exemplo não controlado, que está iniciando por um gate, mas não está fechando. Acho que são apenas... Ah, tem esse gate aqui, acho que a gente viu ele na última aula, mas ele não é muito usado, não. Eu mesma aqui, eu utilizo mais o exclusivo e o paralelo, e às vezes o inclusivo, né? Então, a gente tem muitos tipos, mas a gente acaba que não utiliza todos no nosso dia a dia. A gente acaba utilizando mais o exclusivo, o paralelo, às vezes. O exclusivo é o que a gente utiliza mais. Esse site aqui é só para vocês, para que vocês vissem, né, a simulação de forma animada. E aí, agora a gente vai lá para o Visage, para mim mostrar para vocês como que a gente cria um subprocesso. Deixa eu aumentar. A gente tem aqui um processo, solicitar parecer técnico de tecnologia da informação e comunicação. Deixa eu só tomar um golinho de água. Bom, esse processo aqui significa que quando algum setor aqui do IFMT precisa de alguma orientação do pessoal da tecnologia da informação, os setores podem solicitar um parecer técnico. Por exemplo, em algum determinado setor precisa ser adquirido um software específico para a realização de alguma atividade. E aí, o servidor, antes de solicitar a aquisição, ele pode pedir para a TI dar um parecer técnico sobre essa aquisição desse software. Aí, tem um procedimento que deve ser seguido para isso. Então, nós já vamos tentar montar esse processo aqui. Deixa eu só mostrar para vocês como que funciona os subprocessos. Quando a gente está montando um processo, pode ter algumas dessas caixinhas, né, ou algumas dessas atividades no processo, que elas contêm várias tarefas. E aí, como que a gente simboliza isso? Se a gente não quiser detalhar essa atividade em várias tarefas, a gente pode transformar ela num subprocesso. Vamos supor que essa atividade aqui da equipe técnica é analisar a demanda. Ela contém várias tarefas para poder fazer a análise da demanda. E aí a gente vai transformar ela num subprocesso, que a gente pode detalhar ou não, né? Dependendo da nossa necessidade, da necessidade do manual do processo que a gente está montando. Então, para transformar num subprocesso, é só a gente clicar aqui com o botão direito e selecionar aqui, ó, transformar em subprocesso. E aí já muda o tipo da caixinha. A caixinha, ela fica nesse formato aqui, com esse símbolo do sinal de mais embaixo, que significa um subprocesso. E aí o nome, o que estava dentro dela, vem aqui para baixo, ó. Analisar a demanda. Esse é o subprocesso. E aí, se a gente quiser detalhar, a gente faz o seguinte, clica com o botão direito e vai editar o subprocesso. Deseja criar um novo processo para este subprocesso?
Você também pode associar um processo existente das propriedades de subprocesso. Então, aqui está perguntando se a gente deseja criar um subprocesso. Sim. Aí ele abriu outra aba, ó. Aqui em cima, vejam que o processo que a gente estava estudando, ele está aqui nessa aba, e o subprocesso foi criado outra aba. Deixa eu editar aqui o nome, colocar sub 1, para diferenciar. E aí, aquela caixinha, a gente pode detalhar aqui, nessa outra aba. Deixa eu só colocar uns símbolos aqui. Então, aquela atividade, ela pode ter um início, aí pode vir aqui uma atividade, uma tarefa, né? Aí vamos supor que tenha uma divisão aqui de fluxos. E aí vão acontecer duas tarefas. Opa. Pronto. Aí vamos supor que é um gateway paralelo. São duas tarefas que acontecem ao mesmo tempo. E a gente vai fechar com um outro gateway de igual, também paralelo. E aí essa atividade vai ter um fim. Pronto. Já detalhamos aqui aquela atividade. Aí a gente volta lá no processo principal. E aí, ó, se a gente quiser visualizar quais as tarefas que contém aqui nesse subprocesso, também a gente clica com o botão direito e vai em expandir. Ó como que fica. Bacana, né? Só corrigir aqui as setas. Ó, aí se a gente quiser voltar para o subprocesso, só vir aqui com o botão direito e retrair. Aí volta a ser o que era antes. Então, só para vocês compreenderem, né, que é possível a gente ter um subprocesso dentro do processo principal. Esse subprocesso, normalmente, é dentro das atividades de um ator, né, só de um ator, e ele significa que contém várias tarefas. Então, se a gente quiser detalhar, a gente tem essa opção, expandir, e aqui já mostra. Então, essa é a opção de subprocesso. No PDF ele apareceria pequenininho assim, né? Ou ele aparece pequenininho ou aparece só a existência do subprocesso. Quando gera o PDF, se tiver expandido, ele vai aparecer assim, né? Dessa forma. Mas a gente pode gerar a imagem, depois eu vou mostrar para vocês. Para a gente gerar a imagem e vou mostrar para vocês também uma forma de publicar o processo no formato web, que ele se expande, quando publica no formato web é um link, quando a gente clica no link, ele expande, fica assim grandão, do jeito que a gente está visualizando aqui. Aí a gente pode publicar no site. É bem legal. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Vamos lá para a prática, então, agora. Vamos montar um processo. Vou montar esse mesmo aqui que eu estava falando com vocês. Então, agora a gente vai ver outras opções aqui no Visage, repassar todos aqueles elementos da linguagem BPMN, vamos ver aqui aonde que se encontra cada um dos elementos, e aí vamos aprofundar um pouquinho no Visage.
Bom, quando a gente abre o Visage, não sei se no de vocês já aparece, mas no meu aqui já apareceu a piscina, que é o elemento principal, né? É o que vai conter o processo, é a delimitação do processo. Então, é a piscina aqui, a gente pode clicar em cima dela e ajustar conforme a nossa necessidade. A gente pode aumentar, né? Conforme o nosso processo vai crescendo. E aí, a gente precisa colocar as raias. Naquele processo que eu estava mostrando para vocês, que é solicitar um parecer técnico de tecnologia da informação, tem 3 atores. E aí, a gente vai dividir essa piscina, então, em 3 raias. Aqui, ó. Logo aqui, a gente tem a piscina, ó. Se a gente quiser colocar outra piscina aqui embaixo dessa que já tem, a gente pode, ó. Aqui, aquele exemplo que eu estava falando para vocês. Normalmente acontece com os processos dos DAP, aqui da PROAD, que tem um relacionamento com agentes externos, que podem ser empresas contratadas, né? Para ofertar um determinado serviço aqui para o IFMT, e aí a gente pode representar essa empresa com uma outra piscina. Em uma piscina, a gente vai montar o fluxo do nosso processo interno, e aí no relacionamento com esse agente externo ao IFMT, que é a empresa, a gente coloca aqui outra piscina. Então, vamos lá, vamos montar aquele processo que eu estava mostrando. Primeira coisa, eu vou dividir ele em raias, é esse símbolo aqui, ó. Então, aqui, nessa parte central aqui do nosso menu, a gente tem piscinas, raias. Aqui elas estão descritas em inglês. Então, piscina pool. Aqui a raia está descrito como pista também. E aí a gente tem esse outro elemento aqui, que é chamado de milestone. Esse aqui eu não utilizo. Não lembro de nenhum processo de eu ter utilizado. Mas ele serve para poder delimitar aqui, para fazer uma divisão no processo. Deixa eu ver aqui. Ele dividiu aqui com uma. Ele ocupou a piscina inteira. Mas quando a gente já tem o processo montado e a gente quer fazer uma divisão no processo, a gente pode utilizar esse símbolo aqui, que se chama milestone, ou marco. Mas eu nunca utilizei, mas é importante vocês saberem que existe. Deixa eu puxar aqui. Pronto, retirei. Então, eu vou dividir aqui em raias, ó. Vou puxar aqui. Ó, já vai dividindo. Dividiu em 2. É só eu puxando aqui e arrastando. Pronto, dividiu em 3 raias a piscina. Aí eu vou ajustar, ó. As raias também são ajustáveis. Vocês podem aumentar, diminuir. Quando tem os gateways, e aí no mesmo ator, na mesma raia, precisa ter uma caixinha embaixo, em cima, e aí vocês podem ajustar as raias. Então, dividiu em 3 raias, agora eu vou colocar o nome do processo. O processo é solicitar parecer técnico de TI. Solicitar parecer técnico de TI. O nome vai ficar aqui na lateral, né? Sempre que possível, iniciar o nome do processo com um verbo, né? Aqui eu coloquei solicitar, poderia ser requerer também, a gente utiliza bastante. Vou mudar aqui para requerer. Requerer parecer técnico de TI. Se já tivesse um requerimento padrão, né? Poderia, para esse tipo de processo, poderia colocar já esse nome, requerer parecer técnico de TI. Agora eu vou colocar os atores aqui nas raias.
O primeiro ator é o próprio requerente. O segundo ator aqui é o diretor de TI. E o terceiro ator é a equipe técnica. Aqui, no caso, os atores eles podem ser comissões, a gente tem bastante, né? Podem ser, que nem no processo da Flavilene, pode ser o colegiado, equipe técnica. E aqui eu posso aumentar essas letras para ficar mais, a visualização do processo ficar bem melhor. Aqui, ó. Eu posso vir aqui no menu, ó, tem o tipo de letra, se eu quiser mudar o tipo de letra, quiser aumentar também. Eu sempre coloco no tamanho 10, eu acho que fica um tamanho bom. Essas letras que tem dentro do processo. E aqui, deixa eu mostrar para vocês também. Aqui nos últimos elementos aqui, nesse menu lateral, a gente tem aqui, ó, a opção de colocar um cabeçalho no processo. Então, você pode puxar para cá, se quiser colocar um cabeçalho. Aí você ajusta aqui, conforme a necessidade. Não está ajustando? Deixa eu ver. Ah, eu acho que esse aqui é um tamanho fixo. Eu acho que ele não, o cabeçalho eu acho que não ajusta. Não estou conseguindo ajustar. É que eu não costumo usar cabeçalho. Eu deixo só a piscina do processo. Aí eu faço o seguinte, eu coloco só o nome na lateral do processo e aqui em cima na aba também, ó. A gente pode colocar aqui com o botão direito e escrever aqui o nome do processo. Requerer parecer técnico de TI. Aí, ó, quando a gente... Deixa eu começar aqui de novo. Quando a gente coloca o nome do processo na aba, aqui na parte superior, e aí a gente vai puxar um cabeçalho, já vem com o nome, ó. Já apareceu aqui o nome. Deixa eu ver. Ah, não consigo ajustar ele. Eu acho que deve ser tamanho padrão mesmo, esse cabeçalho. Deixa eu só ajustar melhor aqui. Aí aqui pode preencher as informações, né? Quem é o autor do processo, versão, descrição. Deixa eu ver aqui. Engraçado, que não tá podendo nem editar. Só aparece o nome aqui do processo, requerer parecer técnico de TI. Engraçado, não pode nem editar. Só fica ali com um cabeçalho fixo. E aí a gente tem uma outra opção também aqui na parte inferior, que é a imagem, se a gente quiser colocar, inserir uma imagem. Então pode arrastar para cá. E aí deixa eu escolher uma imagem aqui. O escritório de processos tem uma logo. A gente criou a logo. Eu poderia colocar uma logo do campus, né? Ou do setor, se tiver. Ó, então aqui a gente já pode inserir a logo. Pode ajustar o tamanho também. Deixa eu tirar o cabeçalho e vou deixar só a logo aqui em cima. Nos primeiros processos que eu estava modelando aqui no escritório de gerenciamento de processos, eu estava utilizando a logo, estava utilizando o cabeçalho. Mas aí depois, como a gente monta no final o manual do processo, já tem no manual. Então eu prefiro deixar o processo mais clean, digamos assim. Eu deixo somente a raia com o nome do processo. A raia não, a piscina com o nome do processo. Bom, vamos lá. Aí, aqui nessas primeiras opções aqui de elemento, na parte superior, a gente tem aqui já todos os elementos que a gente utiliza para montar o fluxo.
A gente tem os eventos, né? Simbolizado aqui pelo círculo verde. O evento final, simbolizado pelo círculo vermelho. E aí a gente tem o evento intermediário, que é simbolizado por esses dois círculos aqui, pintado de amarelo. Quando que a gente utiliza os eventos intermediários? Quando acontece algo no decorrer do processo. Por exemplo, precisa solicitar uma portaria que vai designar uma equipe de contratação de algum determinado serviço, que foi FMT. E aí o processo só pode andar depois que essa portaria estiver emitida. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma atividade, solicitar emissão de portaria. E aí só pode continuar depois que a portaria for emitida. Então, a gente pode simbolizar a portaria emitida com um evento intermediário. Então, a gente coloca o símbolo do evento intermediário, clica com o botão direito, vai em editar texto e coloca assim, ó, portaria emitida. Pronto, lembrando, né, o verbo no particípio. Aí tá, portaria emitida. Aí vamos supor que aqui já era a equipe de contratação. E aí, depois que a portaria está emitida, que a equipe de contratação vai começar os trabalhos, né? Que poderia ser elaborar estudo técnico. Estudo técnico. Pronto, então aqui para mostrar para vocês que o que é esse evento intermediário. É algo que acontece no processo, durante o processo, né? Durante a execução das atividades, que a próxima atividade, ela só pode acontecer quando tiver essa condição aqui do evento intermediário, quando tiver alcançada. Vamos voltar aqui. Então, aqui nas primeiras opções, a gente tem os eventos de início, intermediário e de fim. Nós temos as atividades, que pode ser aqui representada por essa caixinha, né? Uma atividade simples. E pode ser também o subprocesso, né? Que é essa caixinha aqui representada por esse símbolo aqui de mais. E a gente tem aqui o losango, que são os gateways. Que a gente clica com o botão direito. E aqui, tipos de gateways. A gente tem o paralelo, o inclusivo, baseado em evento. Eu nunca usei aqui nos processos. Exclusivo baseado em evento, paralelo baseado em evento e o gateway complexo. Esses aqui baseado em evento, eu também nunca utilizei. Como eu disse para vocês, eu utilizo em grande parte o exclusivo, que é o símbolo X. Utilizo também o paralelo, que é o símbolo de mais. E utilizo o inclusivo às vezes, que apenas um dos caminhos pode ser percorrido. E aí, aqui logo abaixo, a gente tem as setas, que é o fluxo de sequência, que vai ligar uma caixinha a outra, né? Vai ligar os eventos nas caixinhas, nas atividades. É o que a gente utiliza normalmente. Aí eu mostrei para vocês também que a gente pode arrastar daqui do menu, ó. Pode clicar em cima e arrastar, mas a gente tem essa opção também, ó. Coloca o elemento aqui, o primeiro. E aí, quando a gente clica em cima dele, já tem algumas opções aqui em volta, ó. A gente pode só clicar na opção que ela já vai aparecer. Por exemplo, aqui, uma atividade. Clicar aqui, ó, já puxou. Mesma coisa, a atividade também já aparece aqui, ó, em volta. Se vai ser um evento, só clicar em cima, já puxa.
se vai ser aqui no evento um gateway, o próximo. Só clicar em cima já vai puxando. Então, a gente pode ou arrastar do menu, ou ir clicando em cima e vendo quais são as opções. Já aparece. A gente pode fazer também assim, ó. A gente tem uma caixinha aqui, aí a gente vai puxar outra. Aí agora a gente precisa ligar a setinha, né? De uma caixinha na outra. Como que a gente faz? Clica em cima dela, clica na caixinha que aparece aqui na lateral e arrasta ela para cima da outra. Pronto, já aparece, a setinha já vem junto, ligando. A gente pode fazer todas essas opções. Aqui, essa seta pontilhada aqui de associação, a gente pode usar ela assim, ó. Aqui, se eu quiser colocar uma observação. Aí eu puxo a caixinha, esse retângulo da observação. Por exemplo, eu vou colocar aqui, qual que é a atividade? Preencher formulário. Preencher formulário. A letra dentro da caixinha, eu gosto de colocar tamanho 10. Ela fica por padrão tamanho 8, mas eu gosto de colocar o tamanho 10. Eu acho que fica melhor a visualização. Aí vamos usar essa seta pontilhada para ligar a caixinha nesse elemento aqui da observação. É só puxar e conectar as pontas. Ó, fica conectado. Aí eu quero colocar aqui qual que é o tipo do formulário. Vamos supor que seja documento de oficialização de demanda. Já tem esse modelo lá no nosso SWAP. Documento eletrônico. Documento. Formalização de demanda. Pronto, eu posso colocar aqui essa observação. Eu coloquei aqui o nome do documento como observação, mas eu poderia representar também pelo próprio símbolo de documento, que é esse aqui, ó, objeto de dados, que tem aqui mais abaixo aqui no menu. Aqui, ó. Aqui poderia ser também outro tipo de, para ficar mais claro, né? Poderia ser uma observação, deixa eu colocar aqui, documento eletrônico no SWAP. Indicando aqui, né, que é um documento eletrônico. E aqui no símbolo do próprio documento, eu escrever qual é o documento. Documento de formalização de demanda. E aí eu vou ligar com a setinha pontilhada. Então, aqui na atividade, eu coloquei uma observação e coloquei também o tipo de documento. Deixa eu aumentar a raia aqui para caber todos os elementos dentro dela. Quando tem essas letras aqui também, desses outros tipos de elemento, eu também gosto de colocar sempre tamanho 10. Na prática aqui de mapeamento de processo, assim, isso vai de cada um, mas eu não gosto muito de ficar enchendo o fluxo do processo com muitas informações. Eu prefiro deixar apenas as caixinhas. Por quê? Porque isso aqui já vai, a atividade ela já vai ser muito bem detalhada no manual do processo. Então, eu evito, assim, só quando for extremamente necessário colocar uma observação, colocar um símbolo do documento representando. Eu evito, eu gosto de deixar o processo mais clean, mais limpo, né? Eu acho que quanto mais poluído tiver o processo, fica mais complicado a visualização. Aí, mas vai do gosto de cada um, né? Isso é personalidade mesmo de cada um.
E aí, como eu vou detalhar muito bem depois no manual, aí por isso que eu acho um pouco desnecessário ficar enchendo muito de informações aqui. O que mais que a gente tem aqui? Ah, a gente tem aqui essa outra seta pontilhada aqui, que representa o fluxo de mensagem, que a gente utiliza entre uma piscina e outra. Que é aquela questão que eu falei para vocês. Quando tiver envolvimento de um agente externo ao IFMT nos nossos processos, e a gente quer representar que tem uma troca de mensagem com esse agente externo, a gente coloca esse agente externo em uma outra piscina. E aí vamos colocar aqui empresa contratada. Empresa contratada. Aí a gente utiliza aqui essa cédula pontilhada, ó. Ela liga uma piscina a outra, ó. Vamos supor que a equipe técnica aqui do nosso processo de requerer parecer técnico tenha alguma troca de mensagem com um agente externo ao IFMT. Então, aqui a gente utiliza esse símbolo. E aí pode ajustar aqui, pode aumentar, diminuir também, conforme a necessidade. Deixa eu ver aqui mais. Esse símbolo aqui de agrupar, eu vou mostrar para vocês quando tiver mais atividades aqui no processo. Aí a gente tem esse símbolo aqui que a gente viu lá nos slides, que representa um repositório de informações. E aí, se eu quiser colocar aqui no fluxo, vamos supor que uma tarefa aqui, cadastrar informações. Aí eu quiser representar o sistema onde vai ser cadastradas essas informações, eu posso utilizar esse símbolo. Mas, para ser bem sincero, eu também nunca usei esse símbolo. Eu sempre descrevo lá no manual qual que é o sistema que vai ser utilizado. Se é o SWAP, se é algum outro sistema específico, eu descrevo lá no manual. Vamos supor aqui, CIGEP. Vai cadastrar informações no CIGEP. Eu vou deixar ele aqui mais um pouco mais embaixo, só para representar qual que é o sistema que está sendo utilizado. Aí eu faço a ligação também com essa setinha aqui pontilhada. Então, ficaria dessa forma. Aí aqui, ó, viria outra atividade. Então, esse símbolo é só para representar aqui, colocar o nome do sistema que está sendo utilizado. Eu não gosto muito de utilizar, porque eu prefiro detalhar no manual. Mas vocês têm essa opção, né? Vai do que cada um acha melhor fazer. Tá, então aqui são esses símbolos, né? Que tem aqui na lateral. Vamos montar aqui um processo, então, aquele que eu mostrei para vocês, que é o de requerer parecer técnico de TI. Então, como que inicia esse processo? Qual que é o evento inicial? Qual que é o gatilho do processo? Então, o requerente, ele identificou essa necessidade de solicitar o parecer para a equipe de TI. Então, aqui, como evento inicial, a gente pode colocar demanda identificada. Tomar uma água. Então, o processo inicia com a demanda identificada. Vou aumentar a letra. Inicia com o requerente. Após a demanda identificada, tem uma atividade no processo, que ele vai formular o pedido através de ofício.
Aqui poderia ser elaborar ofício. Poderia ser vários tipos de atividade aqui. Poderia ser preencher formulário, preencher requerimento. Aqui, no caso, é elaborar um ofício de solicitação. A próxima atividade, abrir processo eletrônico. A letra. Tá, depois que ele abre o processo eletrônico, ele manda para o gestor de TI, para o diretor de TI. Ó, então a gente sempre tem que lembrar de que o processo ele vai sempre caminhando para a direita. Então aqui, ó, eu desci a seta, né? A caixinha vai ficar próxima aqui da outra. E aí o que que o diretor de TI vai fazer? Ele vai designar servidores técnicos para atender a demanda. Vamos colocar aqui. Designar equipe técnica. Conforme o tipo da demanda, né? Se for uma análise de um software, se for análise de instalação de um equipamento, né? Se for alguma mudança de TI, alguma instalação de cabos, esse tipo de coisa, então aí ele vai designar a equipe específica. Designar a equipe técnica para atender a demanda. E aí, depois disso, já vem para a equipe técnica, que vai analisar a demanda. E aqui vocês vão ajustando as setas, os tamanhos das raias. Aí, o que que a equipe técnica vai fazer? Ela vai receber e analisar a demanda. Eu vou colocar direto, analisar a demanda. Aí, analisar a demanda tem dois caminhos. Aqui, vamos supor que determinado setor de algum campus está solicitando um parecer técnico para a equipe de TI aqui da reitoria. E aí a equipe vai analisar se precisa visitar o local ou se não é necessário. Então, aqui vai ter dois caminhos possíveis. É um gate exclusivo, né? Porque vai ser percorrido apenas um dos caminhos. Então, a gente já coloca o símbolo aqui, ó. Tem a opção direto aqui, exibir marcador. Essa opção exibir marcador já vem direto o símbolo X, que é do gate exclusivo. Aí aqui, então, aqui vão ter dois caminhos. Que um dos caminhos vai ser necessária visita. E o outro caminho não é necessário visita. Deixa eu corrigir aqui para ficar mais visível. Então, o caminho do necessário visita e o caminho do não é necessário visita. Se for necessário visita, a equipe tem que agendar a data. Próxima atividade. Não esqueçam de ir salvando o fluxo, porque o Visage não salva automático. Então, vocês podem vir aqui em cima no disquete, né? Ou aqui em arquivo. Vou colocar salvar como. Salvar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho.
Aí eu vou colocar o nome do processo. Solicitar parecer técnico de TI. Salvar. Pronto, salvou. Então, se for necessário visita, precisa agendar a data. Se não for necessário, aí já vai lá na frente do fluxo. Deixa eu aumentar. Se não for necessário, ele já vai emitir um parecer técnico. Eu já vou puxar o gate aqui, ó, porque como a gente abriu um aqui, vai ter que fechar com um outro. Vamos percorrer aqui o caminho do necessário visita. Então, primeiro ele precisa agendar a data da visita, e aí vai lá para o requerente, né? Contato com o requerente para fazer o agendamento. Aí o requerente vai definir a data. Definir a data para a visita. Aí, definida a data para a visita, aqui, ó, a gente tem um exemplo de um evento intermediário. A equipe técnica só pode fazer a visita depois que for agendada. Então, agendou a visita e a gente pode puxar um evento intermediário aqui na equipe técnica e colocar visita agendada. Se alguém que tiver qualquer dúvida, pode me interromper. Visita agendada. Tá, aí depois que a visita é agendada, ele vai propriamente visitar o local, a equipe técnica. Visitar o local. Aí agora a gente vai fechar aqui, ó. Depois que visitar o local, a equipe técnica vai emitir um parecer. Então, a gente fecha aqui nesse gate. Né? Vejam que a gente abriu ele aqui atrás, ó. E aí estamos fechando esses dois caminhos bem aqui na frente. Por um pouquinho mais próximo. Emitir parecer técnico. Pronto, então, se for necessária a visita, vai percorrer esse caminho, agendar a data, definir data para a visita, após a visita agendada, vai visitar o local. Se não for necessária a visita, aqui não tem essa atividade. Deixa eu puxar outro aqui. Ó, se não for necessária a visita, já vai emitir logo o parecer técnico. Deixa eu colocar aqui porque eu excluí. Não é necessário visita. Então, esse aqui é o caminho do não necessário visita. Pronto, aí o processo já está finalizando. Após a emissão do parecer técnico, finaliza o processo. Aqui. Aí ele vai encaminhar, né, para o requerente. E aqui no requerente, a gente vai colocar o símbolo, o evento de finalização do processo, e a gente vai escrever como que finalizou esse processo. Pode ser parecer técnico recebido.
Poderia ser processo recebido? Poderia também. Poderia ser processo finalizado? Poderia também. Mas por que que eu resolvi colocar aqui parecer técnico recebido? Porque é o objeto principal aqui desse processo, né? É algo que o requerente está solicitando. Qual que é o desejo dele? Ele deseja receber um parecer, né, sobre aquela demanda dele. Então, aqui, por isso estou finalizando com parecer técnico recebido. Independente se foi por processo, né, se foi por só um parecer por e-mail. Aqui a gente já sabe que é por processo, porque está indicando aqui no início que teve que abrir um processo eletrônico. Então, por isso, parecer técnico recebido. Certo? Alguma dúvida? Ah, o Sérgio está perguntando se eu vou disponibilizar esse modelo. Vou sim. Vou disponibilizar para vocês. Vou disponibilizar também um modelo de um manual, que a gente já vai ver daqui um pouquinho. Bom, feito isso, finalizando o fluxo do processo, não esqueçam de salvar. E aí a gente pode converter esse processo em imagem, para a gente poder colocar lá nos manuais. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente converte o processo em imagem? Aqui nesse menu de cima, a gente tem as opções, arquivo, início, formatar, visualizar, publicar, exportar barra importar, ferramentas e ajuda. Então, a gente vai aqui na opção exportar barra importar. Clica nela e vem aqui no primeiro menu, que é imagem. É só clicar na imagem, escolher uma pasta, né, onde vai ficar gravada essa imagem. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo. E só escolher salvar. Vejam, já criou a imagem. Aí ela já aparece assim na tela para gente. Aí a imagem, para visualizar melhor, tem a opção de aumentar, diminuir. Aí como que eu faço? Quando eu monto os manuais, que é um documento, né? Eu copio e colo essa imagem lá no documento. Já vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. Mas tem aqui, ó, nos 3 pontinhos aqui em cima, tem a opção de copiar. Então, aqui eu copio, só copio e colo, né? Eu Ctrl C, Ctrl V, lá no arquivo, no meu documento, que vai ser o manual. Então, e como que faz se a gente quiser publicar esse fluxo em formato web no site? Tem que fazer outro procedimento. A gente vem aqui, ó, no menu superior, em publicar. Seleciona publicar o web aqui, ó. É 1, 2, 3, a quarta opção aqui, ó. Publicar o web. Aí vai aparecer essa tela. Daí a gente vem aqui, ó, salvar. Deixa eu ver aqui, adicionar tudo. Ah, tá. Vamos de novo aqui. Não é salvar, não, desculpa. Peraí. Vou cancelar e vou de novo. Não salvar. Então, a gente vinha aqui no menu publicar web. Então, vem aqui nessa opção, ó, adicionar tudo. Aí já vai aparecer o processo. Deixa eu ver se tá aqui nessa opção também. Ah, na opção aqui da lupa também aparece o processo. Aqui, ó. Já aparece o processo. Requerer parecer técnico de TI. Aplicar. Próximo. Aqui embaixo, ó. Aí aqui, ele aparece todos os elementos do processo. Os eventos, as atividades, os gateways. Aí a gente tem que selecionar tudo. Selecionar todos os elementos aqui, ó. E na parte superior aqui, selecionar tudo. Aí, só clicar em próximo.
Próximo de novo. Aqui, onde tem o nome do arquivo, tem a opção de você selecionar uma pasta para publicação. Aí eu vou selecionar aqui uma pasta. Vou criar uma pasta aqui só para esse exemplo. Pasta. Vou colocar publicação. Selecionar essa pasta. E vou publicar. Aqui embaixo já tem a opção, ó, publicar. Desejo salvar as alterações realizadas, salvar. Pronto, olha como que fica quando a gente publica em formato web. Quando a gente só gera a imagem do fluxo, ela fica assim uma imagem estática. Ah, não era esse aqui, peraí. Fica apenas uma imagem estática, né? Que você só pode ou aumentar ou diminuir para visualizar. Pode fazer, vir aqui com a mãozinha também, né? E fazer assim. Aí, quando você tem essa opção de publicar, deixa eu ver onde que tá aqui. Publicar o web vai gerar um link. Deixa eu abrir a pasta aqui para vocês. Eu criei essa pasta aqui na minha área de trabalho, publicação. Aí, aquele passo a passo que eu fiz para publicar em formato web, gera outras pastinhas e outros arquivos. E aí, quando vocês forem publicar o web e quiserem que, no caso, acho que assessoria de comunicação, né? Ou quem tiver acesso ao site nos setores aí de vocês, precisa de todos esses arquivos para poder publicar. Então, deixa eu mostrar aqui como que ficou. Aí vai gerar, na publicação no site, vai gerar um link, esse link aqui. Quando a pessoa clica, ó, em cima do processo, ele abre assim, fica, a visualização fica bem melhor do que como se fosse só a imagem. E aí pode percorrer aqui, ó, pelo processo. Caminhar pelo processo, quando é um processo muito grande, ele normalmente fica na tela inteira. E aí, para o interessado visualizar bem as atividades, ele pode ir caminhando assim pelo processo. Então, essa que é a diferença. Quando a gente quiser colocar o fluxo em um documento, a gente gera a imagem dele. E quando a gente quiser publicar no site, a gente tem que ir naquela opção lá, publicar formato web. Aí deixa eu mostrar para vocês agora um modelo do manual que a gente está utilizando aqui. Então, depois que a gente monta o fluxo do processo, a gente precisa montar um manual para divulgar, para publicar no site, o manual, né? Então, o manual que eu estou utilizando aqui como modelo, ele tem um cabeçalho com o nome do processo, solicitar parecer técnico de tecnologia da informação e comunicação, tem a data que foi criado, qual a revisão que está, porque a ideia da gente montar os fluxos dos processos, fazer a modelagem dos processos, é que tem uma periodicidade de revisão. Por quê? Porque os processos mudam, né? Vai mudando a legislação, vão mudando as regras, vão mudando as práticas de trabalho. Então, a ideia é que os processos, eles têm uma periodicidade de revisão, que pode ser anual, pode ser semestral, né? Conforme a necessidade. Então, por isso é importante a gente colocar em que revisão que está aquele processo. A ideia da gestão de processos é melhoria contínua, né? Os processos, a gente tem que estar sempre melhorando os processos para que a gente possa atender melhor a sociedade, a comunidade. Então, aqui é a capa, né? Manual de procedimentos, solicitar parecer técnico de tecnologia da informação, aí tem a logo do Instituto, aí tem um rodapé aqui com o site do escritório de processos. Esse cabeçalho é fixo, ele vai ficar em todas as páginas. Aí a gente tem aqui um sumário, é um sumário automático, que vocês podem utilizar conforme vão
fazendo a descrição do processo, depois é só atualizar o sumário. E aí a gente pode colocar qual que é o objetivo e produtos do processo. Sempre um processo, é aquilo que eu falei para vocês lá no início, sempre um processo ele vai gerar um produto, né? Que pode ser um documento, pode ser um serviço. Então, vocês têm essa opção de descrever aqui qual que é o objetivo e o produto do processo. Aqui no caso, solicitar parecer técnico de tecnologia da informação e comunicação é um processo de trabalho disponibilizado pela Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação, a DSTI, para atender demandas relacionadas à TIC. O produto desse processo é o parecer elaborado pela equipe técnica. O escopo do processo é a delimitação, né? É para a gente ter a noção até onde vai o processo. Aqui é uma descrição sucinta. O processo tem início com a formalização do pedido pelo requisitante e envio à DSTI. Após receber a solicitação, será feita uma análise e designação de servidores técnicos para atender a demanda. Em alguns casos, será necessária a visita do responsável técnico no local solicitado pelo requisitante e o processo será finalizado com a emissão do parecer técnico. Nos primeiros manuais, eu sempre colocava o escopo, mas vai muito da necessidade de cada um. Ultimamente, eu não estou colocando mais o escopo, eu estou fazendo um manual mais focado no detalhamento das atividades. Eu estou evitando colocar assim, muitas informações no início do processo, porque o que vai importar mesmo é o detalhamento das atividades. Mas esse aqui é só um modelo, né, para vocês. Aí coloco o gestor do processo, né, diretor sistêmico de tecnologia da informação, os participantes, quem que atuou na elaboração do fluxo, né, aqui no caso fui eu e a Gisele, a colega aqui da TI. Importante colocar um glossário, porque a gente tem aqui no IF muitas siglas, né, siglas dos setores, siglas de comissões, siglas de departamento, coordenações, de alguma legislação também. Então, é importante a gente colocar, descrever essas siglas. Aqui nesse processo, nós achamos importante colocar, descrever quem é o requisitante, no caso, que são servidores e setores do IFMT, recursos necessários para a execução desse processo. Aqui a gente colocou equipamentos, computadores, impressoras, telefone, internet, sistema SWAP, outros recursos, editores de texto. Aqui também eu estou evitando colocar esses recursos, porque é basicamente as mesmas coisas que a gente vai utilizar, né? Nossos processos administrativos utilizam sistemas, computadores, internet, então eu estou evitando colocar nos manuais atuais, não tem muita necessidade. Aí aqui que eu falei para vocês, ó, que dá para converter o processo em imagem, aí é só colar. Aqui, copiar e colar, aqui no manual. Aí só muda a disposição da página, coloca em formato imagem, para melhorar a visualização do processo. Aí aqui só colar o processo. Aqui, deixa eu mostrar para vocês como que eu estou fazendo atualmente. Como esse manual vai ser publicado no site, eu colo a imagem dele aqui, aí depois eu pego o link do processo em formato web e insiro aqui o link. E aí, quando esse documento vai estar em PDF, lá na página do Instituto. E aí, quando a pessoa clica aqui na imagem, ela tem duas formas de visualizar o processo. Ou ela pode aumentar aqui, aumentar o zoom, e aí visualizar, né, as caixinhas. Mas ela tem também outra opção, que ela pode clicar na imagem e abrir o processo em formato web. Então, isso facilita muito quando são processos bem grandes. Esse aqui é pequeno, né? Até daria para deixar só em formato imagem. Mas tem aqueles processos imensos.
E aí a pessoa clica, ó, aqui tá pedindo permissão para abrir. Só vou clicar aqui. Aí, olha o que eu fiz. Eu linkei o processo em formato web à imagem. E aí ele já abre o processo bem maior, né, que é o formato web. E aí a pessoa pode navegar aqui pelo processo, ó. Se fosse um processo muito grande, aí ela poderia navegar aqui por todas as atividades do processo, visualizar o processo do início ao fim. Então, é bacana a gente colocar o link do processo em formato web. Eu coloquei até a observação aqui, ó, clicar na imagem abrirá um link web para melhor visualização do fluxo do processo. E aí, após a imagem, a gente vai detalhar as atividades do processo. É aquilo que eu falei para vocês. Eu evito de colocar aqui no fluxo muitas informações extras. Eu gosto de fazer isso no manual. Aqui, por exemplo, formalizar o pedido através de ofício. Como que formaliza esse pedido? Aí que a gente vai descrever aqui no manual. Que a pessoa tem que acessar o SWAP, entrar no documento modelo tal, tipo tal, preencher o documento, salvar o documento. Aí depois ela vai abrir o processo no SWAP, a gente coloca lá o detalhamento de como que abre esse processo. Aí a gente descreve que tem que anexar o documento. Então, isso que é o detalhamento no manual. Então, aqui, ó, atividade. Primeira atividade lá, a primeira caixinha do processo. Formalizar o pedido. É que no anterior estava formalizar o pedido, né? Mas eu mudei. Quando a gente estava montando o fluxo, eu coloquei. Ah, que já é outro modelo que eu salvei aqui. Coloquei elaborar ofício, se eu não me engano, né? Mas não tem problema. Pode ser como está aqui também, ó. A primeira atividade é formalizar o pedido. Aí aqui, dentro de cada uma das atividades, eu fiz aqui algumas separações, que é o objetivo da atividade, quem que é o responsável, o que que entra para executar aquela atividade e a descrição propriamente. A descrição são as tarefas que tem dentro da atividade. E a saída daquela atividade, o que que sai? Então, para todas as atividades aqui, elas têm essas divisões aqui. Então, vamos ver aqui rapidinho. Já está quase estourando nosso tempo, hoje tem jogo, não podemos atrasar. Então, formalizar o pedido, o objetivo da atividade. É formalizar a solicitação de parecer técnico para DSTI. Bem simples, né? Quem que é o responsável? O próprio requisitante. O que que entra para executar essa atividade? É a demanda identificada. O ideal é que a gente monte esse manual olhando sempre para o fluxo. Então, você pode colocar aí, quem tiver duas telas, facilita, né? Coloca numa tela o fluxo e na outra tela vai montando o manual. Fica bem fácil dessa forma. Aí, quer ver, ó, voltando aqui no fluxo. Para formalizar o pedido, o que que entra? A demanda identificada, né? Que é o do próprio requisitante. Então, isso que eu estou descrevendo aqui. Entradas para execução da atividade, demanda identificada. Aí a descrição das tarefas. Quais tarefas que compõem essa atividade? A primeira delas é elaborar o ofício eletrônico no SWAP, depois abrir processo eletrônico, anexar o documento elaborado e tramitar para RTR-DSTI. Aqui tem o tipo do processo, ó, é TIC, solicitação de parecer técnico. Aqui eu poderia melhorar essa descrição, poderia colocar o link do SWAP para abertura para a elaboração do documento, colocar o tipo, o modelo do documento, colocar que a pessoa tem que editar, escrever o documento, depois salvar, depois anexar o processo. Então, quanto mais a gente detalhar as tarefas das atividades do fluxo do processo, melhor para que o usuário compreenda bem como que funciona o processo, né? Para que o usuário não tenha dúvida. Então, a ideia do manual é essa, é detalhar o máximo possível, né? Para que o nosso usuário não tenha dúvidas. A saída do processo é o que está saindo. Ah, desculpa.
Saída da atividade. É o processo eletrônico criado, contendo documento de solicitação de parecer técnico. Ah, uma coisa também importante, a gente não precisa detalhar todas as caixinhas do fluxo. A gente detalha aquela caixinha que tem mais tarefas compondo ela, para que o usuário compreenda bem. Algumas caixinhas que têm tarefas simples, a gente não precisa detalhar aqui no manual. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, uma caixinha aqui, deixa eu aumentar. Essa atividade aqui, ó. Definir data para a visita. Isso eu não preciso detalhar lá embaixo, né? Porque já está bem claro, definir data para a visita é uma tarefa simples. Agora, o que envolve sistema, aí sim, é importante detalhar. Como é o exemplo de elaborar um documento eletrônico, abrir um processo eletrônico, né? Então, emitir parecer técnico, né? Pode ter um documento, um modelo parecer no SWAP. Então, é importante detalhar. Ó, aqui outra atividade. Então, todas essas atividades que estão aqui abaixo do processo, elas têm essas divisões, subdivisões, que é o objetivo, o responsável, a entrada para a atividade, a descrição das tarefas. Essa atividade aqui, ó, tem várias tarefas compondo ela. Vamos ver aqui. Atividade, analisar a demanda. É uma atividade que está lá no fluxo do processo. Qual que é o objetivo dela? Verificar quais são as necessidades do requisitante, levantando o máximo de informações possíveis para elaborar o parecer. Quem que é o responsável? A equipe técnica, ela que vai executar essa análise de demanda. O que que entra para poder elaborar a atividade? Quem montou a tabela CIPOC, que foi aquela ferramenta que nós ensinamos no início, né, do curso, já pode lembrar que é parecido com essa aqui, ó, com a descrição das tarefas. Porque lá, quando você vai detalhar a tabela CIPOC, tem as entradas para a atividade, tem a saída da atividade. Então, assim, é uma coisa já vai facilitando a elaboração de outra. Então, essa atividade tem o objetivo, o responsável, as entradas, aí a descrição das tarefas. O que que é feito para essa atividade? Verificar se a solicitação está relacionada com o TIC e analisar se será necessário agendar uma visita técnica. Se for necessário visita, agendar a data com o requisitante. Providenciar diárias e passagens. Realizar a visita. Elaborar parecer técnico. Documento eletrônico no SWAP, né? O tipo desse parecer é parecer mesmo, o modelo é parecer padrão. Aí depois precisa anexar o processo, elaborar despacho no processo, encaminhar ao requisitante, que irá finalizar o processo. E a saída da atividade é o parecer técnico emitido e enviado ao requisitante. O que que eu faço também? Quando no fluxo tem uma atividade que é um pouquinho complexa, que precisa ser detalhada, e tem outras atividades à frente que são simples, às vezes eu coloco tudo aqui na descrição da tarefa complexa. Que aí eu já faço esse link, né? Já faço essa junção no manual. Então, vocês vejam que lá no manual tem só uma caixinha, e aqui, desculpa, no fluxo a gente tem a caixinha da atividade, e aqui no manual a gente detalha bem. Então, isso é importante, né? Para que o usuário não tenha dúvida. Uma coisa que tem que ter o manual também, eu não percebi se aqui, não sei se eu passei ou se realmente não tem. É a descrição da legislação referente àquele processo que a gente está montando. Tem que ter aqui no início. Acho que essa aqui não tem.
Deixa eu ver, a gente tem que descrever aqui o normativo, né? Se é decreto, se é uma instrução interna, se é uma legislação, o que que tem de normas ligadas a esse processo? Realmente esse aqui não tem. Mas eu vou passar para vocês um modelo que tem lá a descrição da legislação. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Aqui. Então, gostaria que vocês tentassem montar um fluxo de processo, né, para o nosso último encontro, e aí apresentassem para a gente analisar em conjunto, né, se os colegas também quiserem tirar dúvidas sobre o processo que o colega montou, quiserem dar algumas sugestões também. Então, a ideia é que vocês montem para o nosso próximo encontro um fluxo de processo e um manual, né, o documento do processo, que é esse que eu mostrei aqui para vocês por último. Pode ser? E aí a gente se encontra, então, dia 5, próxima segunda-feira. Certo? Tá Tudo sem bem. áudio, Mari. Então tá jóia, gente. Obrigada. Se surgir alguma dúvida, pode me mandar e-mail também. Obrigadão. Tchau, tchau.